Olá, gente, vamos para mais uma aula, né? Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos, tá? E antes de iniciarmos sobre conjuntos numéricos, vamos saber o que é conjunto. Gente, alguém sabe me dizer o que é um conjunto? Conjunto, gente, nada mais é do que o grupo formado por elementos quaisquer, né, que tenham as mesmas características, né? Por exemplo, eu quero fazer um conjunto de animais, um conjunto de números, um conjunto de canetas, né? Um conjunto de pulseiras, enfim. São grupos, né, com muitos elementos, mais de um elemento, que tem características iguais, né? As mesmas características, eu vou separando por elas, certo? E conjuntos numéricos, como o nome já diz, é formado por números, conjuntos formados por números. Só que aí, dentro desses conjuntos aqui, né, nós temos vários outros conjuntos, né, que conseguem ter características parecidas, características semelhantes, onde a gente consegue separar um por um. E aí a gente vai ver quais são as características que definem cada um desses conjuntos, naturais, inteiros, racionais e irracionais, e também o conjunto que envolve todos esses aqui, que é o conjunto dos números reais, tá bom? Então, vamos iniciar aqui pelo conjunto dos números dos números naturais, perdão. Esse conjunto dos números naturais, vocês já viram, né? No início das nossas aulas, nós estudamos os números naturais, né? É aquele conjunto que é iniciado pelo zero e compõe todos os valores positivos naturais, certo? É um conjunto que ele é infinito, ó, as reticências aqui não tem fim, tem início, porque o menor número natural é o zero, certo? O menor número natural é o zero, e é um conjunto infinito. Esse é o símbolo, né, que representa o conjunto dos números naturais. Também temos o conjunto dos números inteiros, que vocês também já viram, né, que é aquele conjunto formado pelos números negativos e positivos. É um conjunto que não tem nem início e nem fim, como vocês sabem aqui na nossa reta numérica. Os números negativos, eles não têm início, e aqui os números positivos não têm fim. Aliás, não tem, é totalmente infinito. O símbolo representado pelos números inteiros é esse aqui. E dá para perceber aqui, gente, que dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números naturais. Se vocês observarem aqui, ó, a partir daqui, nós temos o conjunto dos naturais, começando pelo 0, 0, 1 e assim por diante. Daqui para cá, nós temos naturais. Então, isso quer dizer que o conjunto dos números naturais, ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros, tá bom? Então, todo número natural também é inteiro, tá? Mas nem todo inteiro é natural. Por quê? Porque nos inteiros nós temos também os negativos e eles não são naturais. Então, é necessário que a gente interprete bem isso aí. O outro conjunto, gente, é o conjunto dos números racionais, que é esse aqui, formado, né, por esses elementos que eu vou explicar quais são e representado por esse símbolo aqui, ó, racionais. Gente, o conjunto dos números racionais, ele nasceu da necessidade de dividir valores. Então, o conjunto dos números racionais é formado por todos aqueles valores que conseguem ser escritos na forma de fração. Que valores são esses? Então, vamos lá, gente. Todo número natural, ele pode ser escrito na forma de uma fração,
certo? Porque a gente sabe que aqui abaixo, né, dos valores sempre tem um 1 subentendido aqui, um 1 escondido que a gente não utiliza à vista agora, mas em algumas necessidades sim. Então, os naturais, eles podem ser escritos na forma de fração. Eles também são resultados de fração, né? Então, se são resultados, eles podem ser transformados em uma fração. Os inteiros, todos podem ser escritos na forma de fração. Até os negativos, professora? Sim, até os negativos também. Nós temos frações que são negativas. Então, os números inteiros também podem ser escritos na forma de fração. Por isso que eu representei aqui, ó, por A dividido por B, porque A pode ser qualquer valor e B qualquer valor, diferente de zero. E aí, todo número que pode ser representado por uma fração está dentro dos racionais. Aí vocês perguntam, se os naturais podem, os inteiros podem? Então, isso quer dizer que eles estão contidos dentro dos racionais? Sim, eles estão contidos dentro dos racionais, né? Todo número natural é inteiro e também é racional. Porém, nem todo racional é inteiro e nem todo racional é natural. A gente tem que saber separar um pouquinho isso daí. Mas todos os naturais também são racionais e todos os inteiros também são racionais, porque eles podem ser escritos na forma de fração. Então, eu coloquei também aqui, ó, incluindo N e incluindo Z, para vocês perceberem que eles estão contidos aqui dentro, tá bom? Aqui coloquei uma fração. Os números decimais, professora, também são racionais, certo? Os decimais finitos, que são aqueles decimais que têm fim, porque eles podem ser transformados em uma fração, vocês sabem. E nós também temos um outro tipo de número que é chamado de dízima periódica, que são números decimais também, ó, 2,6666. É um número decimal, só que é um número decimal que ele é infinito. Por quê? Porque são aqueles números decimais que a gente vai dividindo, e nele não vai ter fim, ele sempre vai se repetir aqui esse período. Por isso que é chamado de dízima periódica. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: não são todos os decimais infinitos que são racionais. São apenas as dízimas, tá? Aqueles que são infinitos, mas que se repetem algum período, certo? Tem algum período de repetição que não tem fim, tá bom? Então, esses daqui são os elementos que fazem o conjunto dos números racionais. Mais um outro conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. Gente, esse conjunto aqui dos números irracionais, ele não se mistura com nenhum desses outros. É um conjunto que ele é isolado, ele tem aqueles elementos dele ali e fica ali naquele cantinho e ele não se mistura com esses aqui, tá bom? Ou seja, natural não é irracional, inteiro não é irracional, racional não é irracional, enfim, eles são elementos desse conjunto apenas aqui. E quais são esses elementos, professora? Então, o conjunto dos números irracionais, né? Os elementos contidos nesse conjunto são os números decimais infinitos, só que não são as dízimas, tá? São aqueles decimais infinitos que eles não têm um período, ele não tem fim aqui, sempre vai dando valores diferentes. 0, 2, 5, 4, 6, 8, 9, 1. Enfim, não tem fim, mas também não se repete como aqui se repete o mesmo valor. Também faz parte do conjunto dos irracionais aquelas raízes não exatas. Então, raiz de 2, né? Que nós não conseguimos encontrar essa raiz exata. Raiz de 8 são irracionais, porque são raízes não exatas. E esse daqui, quem sabe me dizer que elemento é esse daqui, ó? Esse daqui, gente, é o chamado número π, tá bom? É o número π e ele também, o valor dele é um decimal infinito. A representação de π é 3,14, mas o valor dele mesmo é infinito. Então, ele está no conjunto dos números irracionais, tá bom? Gente, eu fiz aqui um pequeno diagrama, ó, para vocês perceberem, tá? Esse grupão aí dos conjuntos numéricos, tá bom? E tem aqui o símbolo de cada um, então vamos entender um pouquinho, ó. Naturais, inteiros, racionais, irracionais
e esse aqui que representa o conjunto dos números reais. Ou seja, são números reais realmente. E esse grupão aqui, observem que eu fiz todo esse diagrama, esses outros conjuntos está contido nos números reais. Porém, né, como eu expliquei agora há pouco, os irracionais, eles não se misturam nesses aqui, que são misturados, digamos assim. Nós temos os naturais, né, que são os números positivos, começando pelo zero. Nós temos os inteiros, né, que são os negativos e os positivos. Nós temos os racionais, que são todos aqueles números que podem ser representados na forma de fração, porque os inteiros podem ser, os naturais podem ser. Então, por isso que eles estão contidos aqui dentro dos racionais. Agora, os irracionais, que eles são aquele grupinho de números separados, né? Mas já os reais são números existentes, né? São números reais, realmente. E por isso que é esse grupão aqui que envolve todos esses outros conjuntos. Vamos agora ver algumas representaçõezinhas, né? De conjuntos numéricos. Coloquei aqui uma representação, na verdade, de conjuntos, né? Que eu coloquei utilizando letras, para vocês entenderem, mas a gente vai utilizar com números também. Aqui nós temos dois símbolos, gente, que é o símbolo de união, representado por esse daqui, e o símbolo de interseção, que é esse daqui. E aqui nós temos dois conjuntos, conjunto A, né, que tem os elementos C, A, R, E, T, e o conjunto B, que nós temos esses outros elementos aqui, A, E, I, O, U. Esses dois conjuntos. E aí eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre o que é a união e o que é a interseção, tá bom? Gente, união de conjuntos, o nome já diz, a gente vai unir os conjuntos. Então, se eu quero a união de A e B, eu vou unir todos os elementos e formar um conjuntão, um grupão, tá? Então, represente aqui A união com B. Como ficaria essa representação? Eu iria juntar. Ah, professora, mas tem elementos repetidos. Tá, eu colocaria apenas um, não precisava colocar os dois. Mas isso quer dizer que A está tanto em A quanto em B, né? A minúsculo. Então, como representaria essa união, ó? C, A, E, R, I, O, U e T. Eu uni esses dois conjuntos aqui. Aqui é a união dos dois, né? Os repetidos, que tinha tanto em um quanto em outro, basta fazer uma vez, não precisa fazer duas. Mas tá aqui. E o que é a interseção, professora? A interseção, gente, são aqueles valores que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Que no caso aqui só seria o A, que tá nesse e nesse, e o E, que tá nesse e nesse. Os outros não fazem parte da interseção. Por quê? Porque o C, ele só tá no A, ele não tá no B. O I, ele só tá no B, ele não tá no A. O R, ele só tá no A, não tá no B. O O só tá no B, não tá no A. O T só tá no A, não tá no B. E o U só tá no B e não está no A. Então, os únicos que são interseção desses dois conjuntos é o A e o E. Então, aqui se eu peço, represente a interseção com B, seria A e E. Também podemos fazer essa representação desses dois conjuntos ali através de diagramas, que diagramas são esses aqui, ó. Tem aqui o diagrama do conjunto A e o diagrama do conjunto B. Essa partezinha aqui, gente, é a interseção desses dois conjuntos, né? São os elementos que fazem parte tanto do A como do B. Isso aqui é a interseção, ó. Então, aqui eu tenho os mesmos elementos, ó. C, A, R, E e T. Aqui. E aqui eu tenho A, E, I, O e U. Esses daqui eu coloquei aqui porque eles fazem parte apenas do A. E esses daqui eu coloquei aqui porque faz parte apenas do B. Os que estão nesse meio são aqueles que são interseção, que faz parte tanto de um quanto do outro. Esses outros símbolos aqui, gente, também são utilizados, tá? Pra gente relacionar conjuntos, né? Esse primeiro aqui, que é o pertence e o não pertence, tá? Pra dizer se elemento tal pertence ao conjunto tal, pertence ou não pertence, está contido e não está contido, contém, não contém,
e esse daqui que representa a ausência de algum elemento. Na maioria das vezes, a gente representa esse asterisco aqui para a ausência do zero. Vamos observar esses dois conjuntinhos aqui para vocês entenderem, né, esses símbolos de pertinência, de inclusão, enfim. Então, aqui eu posso perguntar para vocês. O algarismo 2, ele pertence ou não pertence ao conjunto A? Se eu perguntasse, né? Aí eu iria colocar o quê? Pertence ao conjunto A. E se eu perguntasse para vocês, o elemento 5 pertence ou não pertence ao conjunto A? Então, o conjunto A, o 5, ele não pertence. Esse conjunto aqui, que é o conjunto que eu estou representando para vocês. Então, esse símbolo aqui de pertinência é mais para vocês verem mesmo quais os elementos que pertencem ou não pertencem a tal conjunto. É só observar e colocar essa relação. Já os símbolos de inclusão, né, está contido, não está contido, contém, não contém, são aqueles que trabalham essa parte de ter um conjunto no outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho o conjunto A, 1, 2, 3 os elementos, e o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 os elementos. Se vocês observarem, gente, o conjunto B, né, ele contém os elementos do conjunto A, ó, todos. Ou seja, isso quer dizer que o conjunto A, ele está contido dentro do conjunto B. Por quê? Se vocês observarem, aqui é o conjunto A, ó. Então, ele está contido aqui dentro. E o B, ele contém o conjunto A. O conjunto B contém o conjunto A, porque está aqui dentro, ó. Então, observem essa relação de inclusão, quando inclui um conjunto dentro do outro, tá? Está contido, no caso, B contém A. A está contido em B, porque A está dentro de B. E B contém A, porque dentro do B está o conjunto A, tá? Então, está contido. Se não estivesse contido, digamos que a gente tivesse um outro conjunto aqui, conjunto C, e os elementos fossem 1, 3, 8, 9. Pronto. Aí eu ia perguntar para vocês, se o C, conjunto C, ele está contido dentro do B? Ó, não estaria, porque nem todos os elementos do C estão dentro do B. Então, ele não está contido dentro do B. Entenderam? E aqui, esse símbolozinho também, que é o asterisco, nós podemos representar a ausência neles. Aqui, a ausência do zero, certo? Então, quando eu tenho essa representação aqui, esse é o símbolo dos números inteiros, não é? Então, se eu tenho o símbolo dos números inteiros com asterisco, eu estou dizendo que esse conjunto que eu quero que vocês representem aqui é o conjunto dos inteiros sem o zero. Então, a representação poderia ser assim, ó, reticências, porque não tem, né, início e fim, menos 2, menos 1. Aí, eu não coloco o zero, é a ausência do zero. Isso aqui significa que o zero não está no conjunto. Aí, eu passo 1, 2, representei, tá? Do mesmo jeito, é aqui, os naturais sem o zero. Então, iniciaria do 1, ao invés de iniciar pelo zero. Entenderam? Então, gente, por hoje, sobre conjuntos numéricos é isso. Na aula passada, vocês fizeram uma atividade já sobre conjuntos, né? Então, foi só uma revisão mesmo, né? Qualquer dúvida, vocês falam comigo no WhatsApp e passarei mais algumas questõezinhas lá no grupo, tá bom?